a primeira turma do MSTF, né, a rapaziada ali, né? Careca, Peruca, Rocambole do Inferno, Bento Carneiro e o ministro Reborn, formou maioria ontem para manter a condenação de 14 anos de prisão imposta à cabeleireira e mãe de família Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu uma frase do ministro Barroso: perdeu o mané com batom na estátua que fica em frente ao Supremo. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte, sem justificativa ou debate oral. Até o momento, o relator, nosso ditador Alexandre de Moraes, foi acompanhado pelos ministros Reborn, né, Cristiano Zanin e Bento Carneiro. Restam ainda os votos de Fux e de Flávio Dino. No recurso apresentado à Corte, a defesa de Débora alegou que o julgamento desconsiderou a confissão da acusada, o que, segundo o Código Penal, deveria ser considerado atenuante para a fixação da pena. Você veja, a gente entra numa dança com o diabo, é isso que acontece. A defesa está recorrendo com base em uma coisa que não deveria ser cogitada. Não, veja bem, ela confessou que escreveu mesmo com batom. E a gente passa a considerar subliminarmente que escrever com batom numa estátua seja crime. Então, quando a gente vai aceitando entrar no jogo, não tem mais volta. Exato. No caso da Débora, ela não teve audiência de custódia quando foi presa em flagrante. Ela foi presa preventiva de forma ilegal. E mesmo que fosse legal, ela devia ter sido solta por conta dos 2 filhos menores. E os advogados dela não tiveram acesso a todo o material do inquérito. Portanto, a denúncia contra ela foi nula. Logo, o processo penal inteiro contra ela é nulo. Inteiro. Ainda mais quando a Câmara dos Deputados, ao tratar da suspensão da ação penal contra o deputado Ramagem, decidiu oficiar o STF dizendo: não, é um deputado, a Constituição diz no artigo 53, inciso 3º, nós decidimos suspender. Aí o que essa primeira turma faz, que não deveria ser a primeira turma, deveria ser o pleno, mas essa primeira turma diz o seguinte: não, nós vamos fatiar, porque o fatiamento tá, porque o cu do brasileiro é cofrinho, é tudo fatiado, o salame é fatiado, vamos fatiar. Quando foi a diplomação do deputado? Foi no dia 16 de dezembro de 2022. Então nós só vamos suspender contra ele os crimes a partir desta data. E os anteriores nós não suspendemos. Só que o problema é o seguinte, meu irmão. No dia 16 de 2 de 2022, não tinha Débora dos Santos em Brasília. E a Débora dos Santos foi condenada por golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, fora deterioração do patrimônio tombado e danos ao patrimônio público. Mas o Ramagem falou o seguinte: nós não vamos suspender o golpe de Estado nem a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, porque isso foi antes de 16/12. A gente só vai suspender contra ele a questão dos danos, que foi no 8 de janeiro. Então, peraí. Se não teve crime de golpe de Estado a partir do dia 16/12, o que a Débora está condenada? Então, nada se sustenta nessa corte, meus queridos. Vejam que o fim está traçado, é o fim da picada. Nós estamos vendo uma mãe de família pegar 14 anos de prisão num país em que traficante armado de fuzil não consegue pegar 10 anos. E o problema é que isso se reflete para todos os lados. É só para frisar novamente que quando perde-se um direito, quando há a normalização de um crime que não cometeu, quando você aceita responder ou se desculpar ou ser punido por algo que você não fez, acabou-se o direito. Não tem parâmetro legal a ser seguido. Né? Então, a gente tem um bom exemplo disso, que o ministro Flávio Dino, à época,
se ele se pronunciou que chamar alguém de genocida e fascista, no caso, à época, o Bolsonaro, não poderia ser configurado crime, era liberdade de expressão. E agora, o ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, mandou processar uma pessoa porque ela passou na rua e chamou o Lula de ladrão. E sendo que ele nem podia fazer isso, que a ação penal é privada, ou seja, é tudo errado. É tudo errado, mas esse é o ponto. Quando retira-se um direito da população, e por mais que às vezes não seja um direito do teu grupo, você está lá aplaudindo. Por quê? Porque não é contra mim, é contra o grupo que eu não gosto. Aí você aplaude, só que o direito foi-se embora. Não foi só o direito do teu opositor, foi o seu também. E aí acontece a normalização, que é o que a gente vê, inclusive, nesse absurdo, no caso da Débora, né, que precisa utilizar-se de uma estratégia que nem deveria ser utilizada, de que ela confessou. Ora, mas ela confessou o que ela escreveu em estátua? Isso é um crime que merece a punição que ela está tendo? É evidente que não. Só que já exauriu-se todas as possibilidades imagináveis de tentar trazer o processo dela para uma normalidade jurídica que não existe e não vai acontecer. Então, é uma estratégia falida, porque contra ditadura não se luta com a justiça, infelizmente. E o que a gente vê é que, infelizmente, a Débora é mais uma vítima dentre todas essas outras que nós já comentamos aqui hoje.